Vamos essa manhã estar meditando a palavra do Senhor. Nós vamos estar iniciando um período de falarmos de alguns valores bem específicos. E hoje nós queremos lançar talvez um alicerce para isso. Nós vamos aí passar 2 meses falando a respeito da vida e o poder do Espírito Santo. Nós entendemos que isso é importante e valioso para nós após as nossas ministrações que fizemos aí nos 2 meses que se passaram. Então nós queremos hoje falar de coisas que provavelmente você já ouviu, que não é novidade, mas era importante para nós lançarmos este fundamento e sabermos como o Espírito de Deus atua hoje, aonde Ele atua na minha vida, como é a sua forma de atuação e assim por diante, amém, irmãos? Eu quero lembrar você que hoje nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Jesus veio e foi ao céu e nos deixou a presença e a companhia do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, queridos, quem não gosta de receber boas notícias? Nós ontem fomos surpreendidos com a boa notícia que nasceu a nossa netinha, a Débora. Que coisa boa receber boas notícias. As boas notícias, elas são empolgantes, não é verdade? Promoção na empresa, chamado para uma vaga de trabalho que talvez você estava esperando há muito tempo, a decisão de casar-se, um filho, uma filha grávida ou você na sua casa. As boas notícias nos cercam e de fato são empolgantes para nós. Como as boas notícias nos fazem bem, não é verdade, irmãos? Como as boas notícias nos fazem bem. E este é o tema da minha meditação dessa manhã. Boas notícias. Deus tem boas notícias para você. Sabe, queridos, o que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho no grego, ele quer dizer boas notícias, boas novas. Vamos recapitular. Então o evangelho quer dizer boas notícias. Por isso Deus tem boas notícias para nós. Deus tem boas notícias para você, para compartilhar com você nessa manhã, amém? É interessante que as boas notícias, pode pôr o tema lá? As boas notícias de Deus certamente transcendem as nossas boas notícias, porque elas são grandiosas, elas são poderosas. As boas notícias trazem informações que vão tocar a nossa vida de uma forma surpreendente. Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, acompanhe comigo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, separado para as boas notícias de Deus. Qual é as boas notícias de Deus? Quais são as boas notícias de Deus para nós? Sabe quais são as boas notícias de Deus segundo os evangelhos? As boas notícias de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é as boas notícias do Pai para você e para mim. E
a respeito dessa profundidade das boas notícias do Pai, a respeito de Jesus Cristo. João vai escrever em 1 João 1, dizendo assim, falando a respeito agora de Jesus como as boas notícias do Pai. Ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos. João está falando de experiência pessoal. Ele diz: o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos puderam apalpar a respeito da palavra da vida referente a Jesus, as boas notícias de Deus. Ele diz: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós agora foi revelada. Tremendo este texto. Irmãos, esta é a narrativa de um homem atingido profundamente pelas boas notícias do Pai, Jesus Cristo. Volto a recapitular que essas boas notícias de Deus não são apenas informativas, não são informações que recebemos dizendo: ah, eu tenho um filho, o meu filho Jesus Cristo, ele será o seu Salvador. Não, as boas notícias de Deus foi possível tocar, foi possível ver, foi possível receber as bênçãos concernentes às boas notícias do Pai. As boas notícias de Deus têm a capacidade de mudar o nosso destino eterno, por exemplo. Mas essas boas notícias, elas só terão efeito na tua vida e na minha vida, se nós nos entregarmos a essa experiência vívida com as boas notícias do Pai. Por isso João diz: o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu pude tocar a respeito do verbo da vida. Jesus Cristo é as boas notícias do Pai. Jesus vem e as boas notícias nascem em Belém. E você conhece a história. Jesus vai crescer, desenvolver sua vida e ministério. Em Hebreus capítulo 1, o escritor de Hebreus vai dizer assim: havendo Deus desde a antiguidade falado de várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nos últimos tempos nos falou mediante seu Filho, as boas notícias do Pai, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou o universo. E Jesus então vem e é apresentado ao mundo como o Messias esperado. E agora, antes do seu retorno ao céu, Jesus revelaria então o seu evangelho. O Pai tinha boas notícias para nos dar, que era Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo, antes de ser elevado ao céu, Ele apresenta as boas notícias dele, o Filho. E as boas notícias do Filho, as boas novas do Filho, está em João 14. E ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E diz o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda versículo 25 a 27. Ele diz: tenho dito isto estando convosco, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas estas coisas e vos fará lembrar tudo aquilo que eu lhes tenho dito. E eu deixo a minha paz,
a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, fique em paz, vocês não estarão sós, porque eu tenho uma boa notícia para você. Interessante, irmãos, que o Evangelho, ou as boas notícias de Jesus, é o Espírito Santo. Vou repetir, dá um glória, irmão. As boas notícias de Jesus, o Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus é o Espírito Santo. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu estou terminando tudo aquilo que eu vim realizar, mas eu tenho boas notícias para vocês, fiquem tranquilos. Era uma conversa meio que de despedida, irmãos. Jesus estava na sua última semana, e Jesus está confortando o coração desses discípulos, dizendo: vocês não ficarão sozinhos, vocês não estarão sós, eu vou enviar alguém semelhante a mim. Isso que quer dizer o Paracletos. Eu vou enviar alguém semelhante a mim, para que esteja para sempre com vocês. Vou repetir, as boas novas de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Quando você lê a palavra de Deus, você vai perceber, isso é um ponto bastante relevante, irmãos, na construção de nosso entendimento nesta relação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque esta relação é regada por honra. E como a gente precisa aprender este ponto, queridos, o ponto da honra. Veremos entre eles um relacionamento de honra, um dos valores que mais vemos sendo praticado por eles, ou o princípio da honra. Quando Jesus agora, queridos, está saindo das águas do batismo, a palavra de Deus diz que vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Era o pai honrando o filho. Filipenses 2, versículo 9, ele vai dizer: e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, falando a respeito de Jesus. É o pai honrando o filho. Quando Jesus apresenta o Espírito Santo, ele apresenta o Espírito Santo como alguém que também merece todo o respeito e honra. Marcos 3, 28 a 29, Jesus diz assim: com toda a certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, todavia quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão, pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas o que eu quero dizer é que Jesus apresenta e lhe dá a boa notícia, honrando o Espírito Santo. Martin Lloyd Jones, ele escreve algo interessante. Por que Espírito Santo? Porque ele é chamado Espírito Santo. E ele diz: porque ele é chamado, primeiro, por causa da sua natureza santa e perfeita. Segundo, por causa do seu ministério, que é o de produzir santidade. E por fim, porque o seu ministério é o de santificar o povo de Deus. A grande pergunta, talvez relevante nesse momento, é: você conhece o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Pense um pouquinho. Nesse contexto de nós estarmos falando de lançarmos algumas bases que talvez você já conheça, é importante recapitular. Como ele opera? Quem é o Espírito Santo? Ele é tão relevante, irmãos, que Jesus não ousou iniciar o seu ministério sem antes
ser revestido do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele saiu da água, o Espírito de Deus veio sobre ele em forma de pomba. Interessante que a igreja de Atos, Jesus diz: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos do Espírito Santo. Não façam nada, não realizem nenhuma obra, não ousem sair para anunciar o Evangelho, se vocês não tiverem revestidos do Espírito Santo. É o que Jesus está dizendo, porque vocês não têm a capacidade para isso. Vocês precisarão do revestimento do Espírito de Deus. A igreja não conseguirá, e é uma frase que eu anotei, que a obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. Surpreende você isso? A igreja não conseguirá ser o que foi chamado a ser sem a vida e sem a presença do Espírito Santo. Está lá essa frase. Vou repetir: a igreja não conseguirá ser o que foi chamado a ser sem a vida e a presença do Espírito de Deus. Que diferença faz, irmãos, as boas notícias de Deus, as boas notícias de Jesus nas nossas vidas. Jesus, além de chamá-lo do Espírito Santo, vai chamá-lo também de Consolador, e vai chamá-lo também do Espírito da Verdade. Esse é o Paracletos. Quando Jesus fala do Espírito Santo, irmãos, o sentido ganha uma amplitude, como aquela pessoa que nos dará encorajamento, que nos dará conselho, que nos dará força, que nos dará entusiasmo, motivação e nos revestirá de poder. Vocês já ouviram pouco do meu testemunho. Eu nasci numa igreja extremamente tradicional, presbiteriana do Brasil, cresci nesse ambiente. Entreguei a minha vida a Jesus ali por meus 13 anos, e a minha vida a Jesus foi entregue de fato. Muito jovem ainda, eu apaixonado por Jesus, e já trabalhando, vocês me ouviram dizer, eu fazia questão que as pessoas me vissem lendo a Bíblia dentro do ônibus, e o busão cheio, eu só aqui com o Novo Testamento na mão, com 13, 14, 15 anos, eu queria que as pessoas me vissem como pertencente a Jesus. E esta entrega foi me levando a uma busca maior de Deus. Eu queria mais, eu lia a palavra e aquilo me confrontava, como quem diz, onde está isso na minha vida? Eu quero. Se Deus tem para mim algo a mais, eu desejo. Aí comecei a reunir 3, 4 jovens para buscar ao Senhor nos sábados de madrugada. E num desses sábados de madrugada, nós já estávamos reunidos na casa do Emerson. O Espírito de Deus veio sobre nós e nos encheu. O assunto Espírito Santo na igreja era secundário, esquecido. Era um assunto que não se falava, não podia se falar. Mas aquele revestimento, aquela presença, aquela noite em que nós fomos revestidos, nós 3 ou 4 que estávamos ali, mudou a minha caminhada. E naquela noite eu estava lembrando, o pai do Emerson tinha quebrado o braço, machucado o braço, não quebrado, mas machucado o braço, estava imobilizado. E aí o Espírito Santo diz, vai lá chamar ele, era madrugada. Vai chamar o pai, vai chamar Emerson, seu pai. E lá foi acordar o velhinho veio lá e nós,
orando sobre ele, e o homem foi curado. Tirou as faixas, falou: meu Deus, o que aconteceu aqui? O Espírito Santo é as boas notícias de Jesus. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele tem todo o poder e autoridade. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade que desempenha um papel muito exclusivo nessa relação com você, com a igreja, com o mundo. E às vezes a gente encontra algumas deduções do Espírito Santo, porque a gente ouve agora falar de Espírito, nós já lembramos dos caça-fantasma, de repente, né? E a gente não quer uma relação com o Espírito. E pensamos que o Espírito Santo é uma força, é uma fumaça, é uma bomba, é fogo. Não, irmãos. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Emanuel de nossos dias, o Deus conosco de nossos dias. Ele não é uma influência misteriosa. Ele não é uma unção que você recebe. O Espírito de Deus é Deus. E Jesus vai apresentar o Espírito Santo exatamente como uma pessoa. Por que pessoa? Porque ele tem a capacidade de se relacionar. Ele tem a capacidade de se entristecer, de se alegrar, de se emocionar. É o que a gente vai ver na palavra do Senhor. Ele é Deus, porque ele possui todas as características divinas: onisciência, onipresença, onipotência. Este é o Espírito Santo. A grande questão é: você o conhece? Quanto do Espírito de Deus você conhece? Quanto dessas boas notícias de Jesus, do Evangelho de Jesus, você conhece, falando a respeito do Espírito Santo? Então, para lançar um pouquinho dessas bases a respeito de nós, hoje eu quero apresentar para vocês três personagens. Três personagens que é você e sou eu, distintos como homem tripartido que somos. Cadê os três? Para exemplificar como o Espírito de Deus atua na nossa vida. A carne está gordinha, hein? Está bem alimentado, bonitão. Esse é você. Pode se assentar. Você e eu somos um ser tripartido, dividido em três partes: carne, alma e espírito. Veja que esse espírito está em letra minúscula, porque a Bíblia, toda vez que vai falar do espírito humano, ele vai estar em letra minúscula. Quando falar do Espírito de Deus, estará em letra maiúscula. Esse aqui é o espírito humano. Como é que está a carne? Tá bonita, hein? A carne é você, sou eu. Essa é uma parte de você que fala da sua velha natureza, da sua natureza adâmica, caída.
Você já viu a criança, estava olhando aqui, que quando você nem ensina, irmão, com 1 aninho, 2 aninhos ali, 1 ano e pouco, ele já mente, já faz arte de dizer, eu não fui eu não, eu não fui eu. Alissa, meu Deus do céu, sabe por quê, irmãos? Nós já nascemos com esta natureza caída. Aqui se desenvolve na carne o seu velho homem. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 8, dizendo assim, ó, os que vivem segundo a carne, segundo esta área da sua vida, tem a mente voltada para a natureza carnal. Parece óbvio tudo isso. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente para satisfazer o que o Espírito deseja, pois o modo de pensar da carne é morte. Se você viver, irmão, variando demais, alimentando demais a tua carne, o resultado do teu caminhar com Deus é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ainda versículo 13 e 14. Vamos lá do 7 a 9? Porque a mentalidade, volta lá um pouquinho, desculpe. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Tem um lugar de você que é inimigo de Deus, irmão. Pois não se submete a Deus, a lei de Deus, nem consegue fazê-lo. A carne não tem a capacidade de obedecer a Deus. Quando você entregou a vida a Cristo, a tua carne não nasceu de novo. Vou falar disso daqui a pouco. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é de fato que o Espírito de Deus habita em você. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você pode ser membro da igreja, você pode participar de todos os cultos, mas se você não tem o Espírito de Deus, é o que a palavra de Deus diz, você não pertence a Deus. O crente carnal vive no engano de uma vida religiosa destituída da vida de Deus. Você vai se surpreender quando você dedicar um tempo para estudar 1 Coríntios. Porque o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, mas o apóstolo vai dizer àquela igreja: vocês são carnais, porque nem meio aos gentios se ouve os absurdos que têm ouvido a respeito de vós. Era uma igreja que vivia por esta área da vida, apesar de já terem entregue a vida a Jesus, o espírito deles já ter nascido de novo, mas ainda eles viviam pelo nível da carne. E a alma? Alma? Que bagagem é essa alma? Carrega, tá bom. A nossa alma, irmãos, compõe a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Os teus 5 sentidos estão aqui: visão, paladar, olfato, audição. Por isso que Jesus diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado.
Salmo 42:11, um dos filhos de Corá, ele vai escrever: por que está abatida a tua minha alma? A alma do salmista estava abatida. Ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Este homem estava vivendo em conflitos emocionais, conflitos na sua alma. E ele diz a ele mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. A alma, queridos, vai carregar uma bagagem emocional. Aqui ele carrega, e provavelmente na nossa alma, se ainda não conseguimos vencer, viver, ressignificar as nossas dores, nossos traumas, nossas decepções, nossas marcas, elas estão aqui, carregando ainda dentro de nossa bagagem emocional. Você vai perceber que o Espírito Santo, quando vem sobre você, e o teu espírito vai nascer de novo. Já vou falar disso. Você tem agora alguém que vai te auxiliar a resolver essas questões, vai te ajudar a abrir esta caixa preta, sabe, irmão? Para que você possa vencer gradativamente suas dores, seus traumas. A alma é isso. Quero repetir: após termos entregue nossa vida a Jesus, olha que tremendo isso, nossa alma e nossa bagagem emocional passará a ser cuidada pelo Espírito Santo, à medida que nos entregamos ao processo de cura. Os psicólogos estão me analisando, irmãos. Estou com medo. Você consegue perceber a importância do Espírito de Deus na tua vida? As maiores tragédias, as maiores dores, os maiores enfrentamentos da grande maioria hoje se dá no nível da alma. Dores é depressão, síndromes, pânico, sinais de uma alma adoecida. Mas que bom que você e eu temos o Espírito Santo, o doce Consolador. Mas Ele está aí, e a gente não usufrui de quem Ele é e do que Ele pode fazer por nós. Por fim, nós temos o espírito humano. O teu espírito, querido, antes de você entregar a tua vida a Jesus, o teu espírito estava dormindo. O teu espírito estava adormecido, o teu espírito estava inerte. Por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 3 a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. Não surpreendas pelo fato de eu haver dito: deveis nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é quando você
é convencido pelo Espírito Santo de que você precisa de um Salvador, e você então decide entregar a tua vida a Cristo, o Espírito de Deus vem sobre você, e você é despertado, e o teu espírito nasce de novo. Falando a respeito disso, ele diz: o vento sopra onde quer, você escuta o som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos que é nascido do Espírito. Todos aqui já foram iluminados pelo Espírito Santo? Todos aqui já entregaram sua vida a Jesus? Então o Espírito de Deus habita no teu espírito. Despertou o Espírito? O que você acha de nós orar, fazer uma vigília? Carne, vamos fazer uma vigília? Isso é você. Falando a respeito desse novo nascimento, o apóstolo Paulo vai escrever em Efésios 1, nele falando a respeito de Jesus: igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, em Cristo Jesus, agora você foi selado com o Espírito Santo. Sabe o que é esse selo, irmão? Esse selo é mais ou menos aquele gado que você tem, que você é proprietário, você vai lá e queima ele. Está identificado com a tua marca, que aquele gado pertence a você, a tua fazenda. Aleluia. O Espírito Santo então vem sobre você, o teu espírito nasceu de novo, e agora então ele coloca o seu selo de que você pertence a ele, de que você pertence a Cristo. E ele diz mais, que o Espírito Santo é a garantia da herança, ou garantidor de que você pertence ao Senhor. Ainda Efésios 2, 4 e 6, não sei se eu anotei esse texto, ele diz: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, deu-nos vida em Cristo, aqui. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nós vivíamos pela vida da carne, estávamos mortos. Ele diz agora: portanto, pela graça sois salvos. Então Deus ressuscitou com Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo, ou a vida de Cristo que nos atingiu, nos ressuscitou, nos permitiu nascermos de novo no Espírito. E com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer então que você hoje, que nasceu de novo e que tem o Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito de Deus. Irmãos, isso é fantástico. Isso é tremendo. Isso é algo extraordinário. Em teu espírito, no meu espírito, habita o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, escute, isso aqui é maravilhoso. Ele é o dunamis de Deus, é o poder de Deus. Quando a Trindade se reúne lá em Gênesis capítulo 1, ele diz assim: haja luz, e houve luz, porque esta ação para gerar, materializar aquilo que é palavra, é realizado pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo é o ruá de Deus e soprou sobre eles, e eles se tornaram alma vivente. Como é que nós vamos viver sem o Espírito Santo, irmãito? Como é que nós ousamos viver sem Ele? Eu gosto de usar a figura para entendermos um pouquinho o papel da Trindade. A função mais ou menos de cada um. O Pai diz assim: Deus Pai, Filho, acenda a luz, porque é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Jesus vai lá no interruptor, tchá, e aperta o interruptor, e o Espírito Santo é energia, que faz acontecer, que traz à realidade aquilo que é espiritual, por exemplo. Estou concluindo. É a partir do teu espírito, escute, isso é importante. É a partir do teu espírito que os rios de água viva que Jesus falou fluirão. Aonde você ouve Deus? No coração? Não, no teu espírito. Onde você discerne a voz de Deus? No teu espírito. Onde você ouve e fala, entendi. É o teu espírito sendo iluminado pelo Espírito Santo. Você lê uma palavra e diz, meu Deus, que coisa extraordinária, eu já li esse texto umas 10 vezes, 20 vezes, mas aquela revelação que você recebe aquele dia, é a iluminação do Espírito Santo no teu espírito. Agora eu vou precisar falar algo bastante importante para você, nesse processo de vida da carne, alma e espírito. Anote isso. Tanto a teu espírito como a tua carne, eles lutarão pela vida da alma. Porque é através da alma que cada um deles manifestará a sua vida. Vou repetir. Tanto o teu espírito como a tua carne estarão lutando pelo domínio da alma. Porque é através da sua alma que eles manifestarão a sua vida. Através da mente, vontade, emoções, sentimentos, palavras. Gálatas capítulo 5. Vou concluir com esse texto. Que fala exatamente isso. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei o desejo da carne. Portanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Veja, isso está dentro de você. E diz, eles se opõem um ao outro, eles não se dão, eles são inimigos mortais. De modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Até o versículo 25. Ora, as obras desse sujeito aqui, ó, dentro de você, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira,
egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e tudo que se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mais à frente ele diz: entretanto, o fruto do Espírito. Fruto é um fruto, é como se fosse uma mimosa, é um fruto da mimosa com vários gomos. Ele diz: o fruto do Espírito, ele é diverso, diversificado. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o quê? Não vai ter jeito, irmão. Você vai ter que, crucificar a carne, suas paixões, seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Queridos, entenda algo importante. Esse sujeito e esse sujeito são opostos entre si, escute. Eles são opostos porque eles têm naturezas diferentes, eles têm raízes diferentes, por isso eles produzem frutos diferentes. É importante você entender esse processo. A carne não tem a capacidade de produzir os frutos do Espírito. Não adianta você tentar. Como o teu Espírito, habitado pelo Espírito Santo, ele não tem a capacidade de produzir os frutos da carne, porque o texto está dizendo, eles são opostos entre si. Naturezas diferentes, raízes diferentes. Talvez você me diga: pastor, eu vivo lutando contra o pecado contínuo. Está tua carne, irmão. Tua carne está forte demais. Eu não consigo vencer. Talvez eu surpreenda você com o que eu vou te dizer. Mas o que você deseja ser em Deus, você já é, provavelmente no teu espírito. Quer um exemplo? Pastor, eu faço tantos propósitos de oração. Eu entendi esse valor, eu entendi que eu preciso orar mais, viver uma vida dedicada mais em oração. Isso é um bem para mim, isso é um valor inquestionável, mas eu não consigo. Pastor, eu faço domingo à noite, você trouxe uma palavra que desafiou a minha vida. Eu fiz um propósito com o Senhor no domingo à noite, dizendo: amanhã eu acordo às 6 da manhã para orar. Eu vou orar, vou dar um jeito nisso, vou mudar minha agenda de oração. Beleza, você põe o teu despertador 6 horas da manhã, 10 para as 6 para despertar, porque você tem um propósito de orar. Quando o teu despertador, ele desperta você, o teu espírito diz logo: uau, chegou a hora de orar. Esse cara dentro de você vai falar: o quê? Orar? Você não está vendo o frio que está, sujeito? Eu mereço descansar, cara. Você não está vendo? Eu mereço descansar, o dia vai ser corrido demais. Para com isso, vamos arranjar outra hora para isso. E você, o apóstolo Paulo vai escrever isso em Romanos. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço. Talvez poderíamos acrescentar: o bem que eu quero fazer no meu espírito não faço, mas o mal que eu não quero fazer na minha carne, isso faço. Miserável homem que sou. Eles se opõem um ao outro,
Mateus 26:41 vai exemplificar o que eu disse de oração. Jesus vai levar 3 dos seus mais chegados para o Getsemane, para um momento de oração. E Jesus está sofrendo. Ele precisa de gente que interceda por ele. E quando ele volta, ele se afasta um pouco, e quando ele volta, encontra os 3 dormindo. Ele diz: nem por uma hora podeis vigiar comigo. E Jesus vai falar isso: vigiai e orai. E ele diz: o Espírito, letra minúscula, o teu Espírito com certeza está pronto para orar, está preparado para orar, mas a carne é fraca para oração. O contexto é de oração. Orar nada, né, carne? Continua assim, você vai ver onde você vai parar. Termino. Como vencer isso? Como vencer a carne? Fortalecendo o teu espírito. À medida que você fortalece o teu espírito, a tua carne vai enfraquecendo. Mas se nós continuarmos ainda a fortalecer a nossa carne, nosso espírito sempre será fraco, frágil. Nós sempre seremos um crente natural, comum. A gente pode participar de grupo, vir à igreja, vir aos cultos, dar o dízimo, mas seremos crentes carnais. E não é isso que Deus espera de nós. Nós estamos lançando um alicerce para falar do Espírito Santo, irmãos. Mas precisamos nos conhecer. O autoconhecimento é extremamente importante. Quem eu sou? O que Deus acha de mim? Qual a opinião de Deus a meu respeito? Onde eu estou neste caminho? Como está minha alma, irmão? Esses 3 estão tão ligados, que se a tua alma estiver adoecida, teu espírito estará enfraquecido. Você sabia disso? Por isso o Senhor fala muito de perdão, porque a falta de perdão amargura, aprisiona a alma, torna ela amarga. Aí o Senhor não deu opção, Ele diz: isso será um mandamento, não tem negociação. Perdoe, perdoe para que você seja livre da sua dor, da sua alma. Só tem um jeito para nós tratarmos esse cabra em nós, como dizia meu pai. O apóstolo Paulo vai escrever isso em Colossenses 3:5, dizendo: mortificai. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai. Mata ele. Quer matar a tua carne? Para de alimentar ela. E não tem outra fórmula, irmãos, de nós vivermos pelo Espírito, na unção do Espírito Santo, no fluir do Espírito de Deus. Se nós não vivermos pelo Espírito, mortificai a vossa carne.
mata ela de fome. Eu já contei essa historinha aqui para eu terminar, que exemplifica isso. Um homem se tornou riquíssimo com uma rinha de galo que ele tinha, galo de briga. E ele tinha vários, e o pessoal trazia os seus galos lá para briga, e ele sempre vencia. Se tornou riquíssimo com a rinha de galo. Mas se aquele dia ele escolhia o galo preto vencia. Se ele escolhia dele o galo amarelo vencia. Depois de rico, um amigo chegou e disse: conta teu segredo. Como você fez? Qual o teu segredo para aquele galo que você escolhia era o galo que vencia? Ele disse: eu vou contar meu segredo. O galo que vence é o galo que eu alimento. O galo que vence é o galo que você alimenta. O galo que você alimenta é o que vence. Se você alimentar a tua vida no Espírito, a tua vida será uma vida no Espírito. Mas se você alimentar a tua vida na carne, a vida da carne será seu guia. O galo que vence é o galo que o alimenta. Irmãos, nós estamos cercados de tantas obrigações, não é? Nossa agenda cheia, nosso dia. Mas nós vamos precisar encontrar na nossa agenda um tempo para a solitude, para buscarmos a Deus, para fortalecermos o nosso espírito diariamente. Porque se você não fizer isso, não precisa fazer força, a tua carne, ela vai dar um jeito de te satisfazer. Eu gostaria que a gente orasse nesse momento.